E aí, galera? Então vamos para mais um episódio dessa conversa aqui no carro. Hoje, pensando no carro, a gente vai falar um pouquinho sobre como que eu vou avaliar uma empresa. E é realmente um paralelo com o carro. Imagina que você está dirigindo um carro. Você não precisa de olhar todos os aspectos, todos os dados que o carro vai medir. O motorista aqui, ele precisa de olhar, ele tem vários dados à disposição dele aqui no painel e ele vai consultar alguns deles a depender da necessidade dele. Exemplo aqui, um carro com mais tecnologia, a gente vai ter mais aspectos de dados aqui. Por exemplo, esse aqui tem temperatura, tem horário, tem odômetro, tem a velocidade. E nesse momento, a gente tem que saber definir o que é que importa. Nesse momento eu estou dirigindo, então aqui eu tenho um cheio de radar, 60 por hora, eu tenho que bater aqui no máximo 60. Então o principal indicador para mim, e também o principal indicador de um veículo, e saber diferenciar isso é muito importante, no painel de instrumento aqui, pelo menos no painel, é a velocidade que o carro tá. Quando a gente sai de casa, aí a gente pode checar outros parâmetros, tipo, odômetro, tá perto de eu fazer minha revisão, manutenção preventiva, alguma outra coisa, painel, alguma luz de emergência, isso a gente vai ficar verificando o tempo inteiro, luz de emergência. Se fosse uma empresa, tem alguma luz de emergência que acendeu? Não, tá tudo bem, então segue o baile. Então a empresa continua sendo boa. A gente consegue fazer a mesma análise para uma empresa. Agora tem alguns indicadores que são chave e são os principais deles. Agora, eu posso fazer uma analogia entre você como investidor comum, uma pessoa que tem total capacidade de ser um investidor de longo prazo, e um economista, um analista de empresas de bolsa de valores, né? Ele vai estar atento ali a uma infinidade de indicadores. Na verdade, talvez realmente infinito, porque você tem indicadores que você pode ponderar ele com outros indicadores. Por exemplo, uma ponderação famosa é o preço sobre lucro. Mas você pode considerar preço sobre vendas, preço sobre EBITDA. Você pode fazer um tanto. Então é uma infinidade de coisas que podem ser geradas. Assim como um carro pode gerar, quase como o motoqueiro rodou, uma infinidade de dados, né? Então, o nosso objetivo aqui é saber consultar os dados corretos. Aqui no painel, eu estou olhando velocidade. O que eu vou olhar lá na empresa? Preço sobre lucro, dividend yield. Eu vou olhar a dívida daquela empresa. Eu vou olhar o ROI daquela empresa, o tanto que ela está sendo eficiente com aquele patrimônio. Tem algumas pessoas que gostam também do ROI com I, né? Esse ROI que eu falei é retorno sobre patrimônio, equity, né? Return on Equity. E tem o ROI, que é o com I, que é o retorno sobre investimento. E aí vai ter gente que gosta, eu prefiro olhar o retorno sobre patrimônio. E cada um vai ter o seu indicador principal, mas tem alguns que são chave, que a gente não pode deixar de ignorar. Dividend yield médio, preço sobre lucro, ROI, dívida. Acho que a gente fecha praticamente os 4. Eu posso estar esquecendo de algum outro, só ir lá na ferramenta de análise de ações da Escola de Valor que você vai conseguir ver todos aqueles que eu acho importantes, mas eu sei que tem pelo menos mais 2. Mas se a gente for parar para pensar, vai ter um tanto de ruído na sua análise de empresas. E eu te falo, o que você tá... você pode se confundir nesse tanto de ruído, mas a gente pode fazer igual um carro. Quais são os elementos principais da minha análise, o que eu preciso analisar aqui, e aquilo que é secundário, ou que deixa para os analistas, ou para o mecânico, que você esporadicamente vai tomar opinião ali de algum tempo em tempo, né? E esporadicamente você vai lá no mecânico, mas tudo indica que quando algo de um carro bom, que é um carro, uma empresa de valor, que é o que a gente vai escolher, igual um carro bom, ele vai acender uma luz aqui no painel. Então, se ele acende uma luz no painel, eu sei que tem alguma coisa errada. Opa, eu preciso ter atenção e trazer um pouco de energia para resolver, para tentar entender qual que é aquele problema, no caso da empresa, e ver se vale a pena continuar aportando naquela empresa ou se já não faz mais sentido. Historicamente, um veículo bom, com plena condição aí de manutenção, um carro bom, novo, que é o que a gente chama de empresa de valor, analogamente, a gente não vai ter uma necessidade, ou vai aparecer luzes aqui para a gente poder ter que reavaliar, beleza? Então essa é a ideia, um painel de instrumento como se fosse uma análise de ações, saber diferenciar aquilo que é importante daquilo que não é na sua análise, para você poder escolher boas empresas, sabendo que você tem total capacidade de fazer isso. Grande abraço, tchau, tchau.